Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos ler na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 16. Assim está escrito: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Estas palavras foram dirigidas por Paulo a Timóteo, logo após ele falar sobre a finalidade da Igreja de Deus como coluna e firmeza da verdade. E disse que, se tardar, espera-o, porque ele confirma, dizendo, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Esse mistério que estava oculto às pessoas daquela época, mas que Deus decidiu, como outros mistérios que ele já havia revelado a Paulo, Deus então decidiu revelar também o mistério da piedade, falando sobre a vida do Senhor Jesus. E ele faz aqui, revela esse mistério da piedade em 6 pontos fundamentais, falando tudo como aconteceu, o desenrolar do plano de Deus através da vida de seu Filho Jesus Cristo. Ele começa dizendo no ponto 1 o seguinte: e sem dúvida grande é o mistério da piedade. É um mistério grande, algo que era oculto, mas que agora passou a ser revelado, passou a ser conhecido diante das pessoas através da proclamação. E o primeiro ponto ele diz, aquele que se manifestou em carne. Todos nós observamos e sabemos, à luz da palavra de Deus, como se deu a manifestação de Jesus em carne. Foi ele que se manifestou em carne. O Deus que se encarnou. Quando Deus, antes da fundação do mundo, já havia elaborado o seu plano de salvação e redenção para a humanidade, havia lá uma pergunta: quem há de ir por nós? Então, o Filho de Deus, ele se colocou à disposição. E no livro dos Salmos está escrito, no rolo do livro está escrito de mim, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, para Jesus, como Deus que é, fazer a vontade do Pai em favor da humanidade, concretizando assim a obra da redenção, havia necessidade de algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, ele precisaria vir a este mundo e tornar-se homem, semelhante aos homens. Jesus era revestido de glória, de poder, da majestade. Mas a palavra de Deus nos mostra, através do escrito de Paulo aos Filipenses, que ele mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado na forma de homem, manifestado em carne, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a manifestação de Jesus em carne, ela se deu quando ele despojou-se da glória que possuía com o Pai, para assumir esse importante trabalho pelo qual ele já havia se colocado à disposição. E como Jesus foi manifestado em carne, ele precisou vir, como todo ser humano vem a esta terra, através do nascimento. E o nascimento de Jesus
foi natural, foi como qualquer um. A diferença foi na concepção de Jesus, porque a concepção de Jesus ela foi sobrenatural, ou seja, foi por obra e graça do Espírito Santo, quando Deus enviou o anjo Gabriel para que fosse buscar uma jovem para ser o instrumento através do qual Deus ia gerar o seu filho. E o anjo encontrou Maria, e quando a encontra, ele diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou preocupada com essa saudação, este tipo de coisas, como estava acontecendo. Ele disse: não, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E ela o interroga então, dizendo o seguinte: como se dará isso, visto que eu não conheço o varão? Ela estava desposada com José, mas ainda não tinham se ajuntado pelos laços do matrimônio. E como agora ela ia gerar um filho? Então ele diz que seria através da virtude do Espírito Santo. E assim aconteceu. Foi o Espírito Santo quem gerou ou quem trouxe a concepção de Jesus no ventre de Maria, e ela então o aguardou pelo tempo desejado até o seu nascimento. O nascimento de Jesus, este sim, foi natural, igual a qualquer um de nós. E quando ele nasceu, Deus então encarregou-se de tornar conhecida o nascimento do Senhor Jesus entre os homens. Ele manifestou isto àqueles sábios, ele manifestou isso diante dos pastores que estavam de noite guardando as ovelhas no rebanho, no pasto. Ele fez com que isto acontecesse na ocasião em que César Augusto havia feito um edito, um recenseamento, para que as pessoas se cadastrassem na cidade da qual eles eram nascidos, e tudo isso contribuiu para a realização do plano e do propósito de Deus. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: na plenitude dos tempos. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Foi a época em que ele nasceu. Deu a existência neste mundo como homem. E foi cuidado, foi criado, foi orientado, foi instruído pela sua mãe Maria, pelo seu pai José, o pai que o adotou, e ele teve a sua manifestação em carne. Jesus manifestou-se no meio das pessoas. Jesus não foi aquela pessoa que ficou distante, ausente, enclausurado, separado, isolado, num lugar determinado. Não. Jesus veio, sim, para fazer a vontade de Deus, mas estar entre o povo, no meio do povo. O maior trabalho de Jesus foi esse, foi estar juntamente com o povo, sentindo as dores do povo, vendo a necessidade, as limitações, a dificuldade que este povo estava atravessando. Então foi o que realmente Jesus veio fazer. Ele veio demonstrar o amor de Deus e levar as pessoas à comunhão com Deus o Pai. Então a manifestação de Jesus foi em carne, não foi em espírito. Porque o espírito não tem corpo. Como alguém ia contactar com ele? Por isso Deus deu-lhe um corpo semelhante ao nosso. E com este corpo, em forma humana, ele foi manifestado em carne e deu-se a conhecer a todos aqueles que estavam próximo a ele quando ele esteve aqui vivenciando. Então Paulo começa revelando isto, aquele que foi manifestado em carne. Está aí o primeiro ponto do mistério da piedade. Ele começa com esse primeiro fundamento.
a manifestação de Jesus em carne, Deus feito homem para habitar entre os homens e salvá-los e levá-los para a sua presença. O segundo ponto que nós observamos, ele diz o seguinte: foi justificado em espírito, não somente na carne, mas também no espírito. Jesus foi justificado. Quer dizer, o trabalho que ele veio fazer, ele veio realizar em favor da humanidade, foi um trabalho aceito diante de Deus. Deus o aceitou. Deus o declarou como justificado em espírito. Por quê? Porque ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Essa é a realidade. E aqui está, ele foi justificado em espírito. Justificar é declarar justo, é absolver, é perdoar, é transformar, é libertar. Jesus, como homem, passou por estas fases na sua vida. E ele foi justificado em espírito. O Espírito de Deus esteve continuamente na vida de Jesus, operando a vontade de Deus o Pai. E por isso, ele foi justificado. Ele tanto é aquele que justifica as pessoas através da sua obra. Em terceiro lugar, no mistério da piedade, nós encontramos a expressão visto dos anjos. Os anjos tiveram uma importante atividade na operação, na vida, no ministério de Jesus, em todos os sentidos. Eles estavam sempre ali prontos e reunidos juntamente a Jesus, testemunhando e confirmando o que Deus havia estabelecido para o seu filho. Então, os anjos tiveram essa felicidade de ver a Jesus, de perceber Jesus, de estar próximo a Jesus, de ser enviado para, em nome do Senhor Jesus, eles estarem ali próximo a Ele. E que trabalho importante os anjos realizam. Mas aqui está dito que os anjos tiveram a oportunidade de ver Jesus, de ver a sua glória, de ver a manifestação do seu poder, de entender como é que Jesus trabalha, como é que a ação de Deus na vida dele, ela se realiza. E Paulo escreve isso trazendo em sentenças bem claras, curtas, bem objetivas, como se deu a revelação do mistério da piedade. Já falamos aqui que ele se deu através da manifestação em carne. Em segundo, já observamos que ele foi visto pelos anjos. Ele foi justificado em espírito, em segundo lugar. E em terceiro lugar, que ele foi visto pelos anjos. Os anjos tiveram uma atividade muito importante, não só na vida de Jesus, mas na vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos. É que nos dias atuais as pessoas passaram a viver em descrença diante de tudo que a palavra de Deus revela como o propósito e a vontade de Deus. Então a pessoa desacredita dessas coisas. Mas quem já teve uma experiência pessoal com Jesus, foi alcançado por ele e transformado, esta pessoa, ele vai testemunhar com certeza do Senhor Jesus. E ele vai ter também a cooperação de anjos trabalhando. Porque a palavra de Deus diz que anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O caminho é por aí. Foi visto pelos anjos. Ele foi visto pelos homens. Ele caminhou entre os homens, mas também teve aquela intimidade com os anjos, aquela abertura, acessibilidade
de que os anjos estivessem com ele, porque os anjos o conheceram e sabiam quem ele era. E os anjos o adoraram, estiveram voltados para ele, para glorificá-lo e adorá-lo pelos seus feitos e pela sua importante obra. Em quarto lugar, nós encontramos aqui que ele foi pregado aos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram povos estranhos. Era aquele que não era judeu. E, portanto, o judeu se prevalecia nisso porque ele dizia, não, as promessas de Deus são para nós. A revelação de Deus são para nós. Os mistérios de Deus vieram primeiro a nós. E não sobre os gentios. E com isso estavam fazendo diferenciação. Ora, só por ser descendência já se pode, então, dizer-se que está em melhor condição do que os outros? Não. Mas Jesus também foi pregado entre os gentios. Aqueles que eram desprezados, eram censurados, eram apontados. A estes agora o Senhor Jesus foi pregado. As pessoas tomaram sobre si o encargo de pegar a palavra de Deus e levá-la sem mistura ao coração destas pessoas. E eles então tiveram a felicidade de ouvir a pregação a respeito do Senhor Jesus. E aqueles gentios que eram estranhos ao concerto de Deus, que não tinham aquela promessa assegurada, eles agora estavam sendo alcançados por Jesus. E Jesus estava vindo para eles no momento em que lhes foi pregado. E então as pessoas começaram a despertar-se para quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, qual a realidade da vida de Jesus entre os homens. E por que os gentios? Porque os gentios estavam a visão humana e judaica, os gentios estavam fora do propósito de Deus. Mas Deus, quando cria as pessoas, Ele não deixa ninguém de fora. Ele quer que todas elas, sem exceção, estejam reunidas no nome dEle para adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. E em quinto lugar, diz que ele foi crido no mundo. Ou seja, o trabalho de Jesus, a obra de Jesus, as realizações que ele fez, abriu a oportunidade perante o mundo da época e em todos os lugares ele passou a ser crido. Sempre tinha alguém falando de Jesus e tinha também alguém ouvindo falar de Jesus, ouvindo a palavra através dos vários meios que Deus coloca à disposição do seu povo. Então ele foi crido também no mundo. E essa crença em Jesus, ela já vem de longa data. Todos quantos depositaram a sua confiança, a sua ligação ao nome de Jesus, que foi crido no mundo, estes são aqueles que estão seguindo a Jesus. E ao segui-lo, crendo no mundo, eles estão dando testemunho de que o que Jesus prometeu, ele cumpriu. O que Jesus prometeu, aconteceu. Então não tem nenhuma dúvida com respeito à pessoa de Jesus. Jesus foi o enviado de Deus para este mundo que seguiu por este caminho da sua manifestação em carne, sua justificação em espírito, a vista dos anjos e a pregação entre os gentios. Ele disse, eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las também a ele. Elas precisam vir a Cristo, precisam conhecê-lo e recebê-lo no seu coração.
Como você está? Você já recebeu a Jesus? Você o está servindo? Você está anunciando Jesus para outras pessoas? Qual o teu relacionamento com Jesus? Aqui a palavra de Deus diz que ele foi crido no mundo. E quem é o mundo? O mundo aqui significa as pessoas, o mundo humano. E a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando olhamos a esse texto, nós ficamos observando em que lugar ele está, porque em várias ocasiões onde Jesus estava, as pessoas estavam reunindo-se juntamente com ele para ouvir a sua palavra. E ele tornou-se disposto a recebê-los. Tanto é que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus veio para trazer alívio. Jesus veio para marcar a vida das pessoas. Jesus veio para fazer a diferença no meio da humanidade. Neste mundo habitado pelas pessoas, Jesus veio para elas. Alguns ignoram, alguns o desprezam, mas uma grande multidão se rende a Jesus. Voltam o coração para ele e passam então a servi-lo com dedicação, com alegria, com amor e com verdade. E em sexto e último lugar, diz que ele foi recebido na glória. Quando é que Jesus foi recebido na glória? Depois que ele terminou o trabalho dele aqui. A missão que ele havia recebido do seu Pai, ele cumpriu, ele realizou, ele fez com que ela se encaminhasse desde o primeiro dia do seu ministério até o último dia dele aqui na terra, quando ele então seria crucificado e morto. E tudo isto aconteceu. E segundo a palavra de Deus, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Como é que o plano de Deus vai se desenvolver? Mas Deus sabe. Deus conhece tudo. Deus não se perde em momento nenhum. O plano de Deus é certo, correto, é direto, é verdadeiro. E depois que ele terminou, então, morreu, foi sepultado, mas conforme diz a Escritura, e o próprio Jesus sempre estava anunciando aos seus discípulos, ele ressuscitou. E ressuscitou com poder e grande glória. Ressuscitou para nunca mais morrer. Ressuscitou para servir e adorar a Deus. Então é este o caminho que as pessoas precisam seguir por ele. E de tempos em tempos, de séculos em séculos, as pessoas vêm crendo em Jesus, vêm o recebendo, vêm o aceitando, vêm servindo. Mas depois que tudo estava consumado, completou, realizou, então o que fazer agora? Voltar à glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, mas que por um momento ele despojou-se da sua glória. Ele abriu mão dela para viver entre os homens, para viver na pele o dia a dia, o sofrimento, a dificuldade, as limitações da humanidade. Mas ele não ficou só nisso, de ver e perceber como é que as pessoas sofriam. Ele sofria com elas também. E em várias ocasiões ele sempre esteve abrindo a boca para dizer um direcionamento, uma solução para aquelas pessoas que estavam sofrendo. E aí que Jesus completou-se então o seu trabalho. Terminado isto, ele volta para o Pai. E voltando para o Pai, ele é coroado de glória, de poder, de majestade, de louvor, de adoração. Há uma festa
ininterrupta diante da presença de Deus, porque Jesus cumpriu todas estas etapas que Paulo as resumiu e denominou-as como sendo o mistério da piedade, que estava oculto, mas foi revelado. E revelado a um mortal, revelado a Paulo, um discípulo, um apóstolo de Jesus. Mas ele pagou o preço. Ele viveu vida consagrada diante de Deus. Ele sempre estava disposto a servir a Deus até o fim. Não importasse qual fossem as dificuldades que ele iria enfrentar, ele estava decidido a crer. E aqui, quando ele é recebido lá, a festa diante dos anjos, a presença de Jesus diante da presença do Pai, é algo sublime, é algo maravilhoso. E os discípulos viram quando ele subiu. Ele estava conversando, de repente ele começou a tirar os pés da terra e subindo para a presença de Deus. Eles o viram esta ocasião. Mas quando as nuvens abriram e Jesus entrou, os anjos vieram dar testemunho para aqueles discípulos. E disse: por que buscar? Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima, há de vir assim do mesmo modo como o viste subir. Então, ele foi recebido na glória e há uma promessa de Deus de que um dia ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar os seus discípulos, para buscar o seu povo, os seus seguidores, aqueles que o amam, que o adoram, que o servem, que não medem dificuldades, mas estão sempre dispostos porque estão servindo a Jesus. Foi assim que Paulo terminou o mistério da piedade, afirmando que ele foi recebido na glória. Glória maravilhosa, glória de Deus, glória da presença de Deus. Foi lá que Jesus foi recebido. E ele, quando comissiona seus discípulos, ele diz: eu continuo com vocês. Mas ele continua assim, observando, atentando, estando junto com os seus filhos, para que eles possam continuar servindo, bendizendo e glorificando o seu nome. Então, que coisa importante nós descobrimos aqui. Foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. E ao ser recebido, ele já está de prontidão para quando chegar o momento de ele retornar para buscar os seus filhos e levar a estar na sua presença, Jesus está de prontidão. E ele vai nos levar. É uma promessa que ele fez. Ele não invalida a promessa. Ele não esquece. Ele não troca a promessa com quem quer que seja. A promessa de Deus é fiel, é segura, é certa, para quem também se dispõe a servir, adorá-lo e bendizê-lo em todo o tempo. Então, por isso, está registrado aqui: grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido acima na glória. Então está aí. Por que ficarmos de fora se tudo isto foi realizado segundo a vontade de Deus para o bem da humanidade? Então nós somos aqueles que seremos beneficiários da obra de Jesus.
O que Jesus veio fazer, o que Jesus veio realizar, o tempo que ele passou por aqui e a maneira como ele se ofereceu a Deus é suficiente para tocar o nosso coração, para abrir a nossa mente e fazer com que a gente possa entender o grande trabalho que foi realizado por Jesus para salvar, para curar, para libertar e transformar. E está aí. Eu sou o resultado deste trabalho de Jesus. Você é o resultado da obra de Jesus. Você foi alcançado pela proclamação do Evangelho. Foi pregado a você que ele se manifestou em carne, ele viveu entre nós. Ele era como um de nós, igual a nós, porém sendo Deus. Não deixou de ser Deus. Só despojou-se da glória por um tempo, até que realizasse o querer e a vontade de Deus. Feito isto, não tem mais por que ele continuar aqui. Ele volta para a presença do Pai. E agora, o que fazer com o mistério da piedade que foi revelado? Anunciar, proclamar, entender, compreender o que é que ele está dizendo e o que é que Deus espera de nós. A nossa parte com relação a esse mistério é torná-lo conhecido, é proclamar entre as pessoas, é anunciar Jesus como a única solução para resolver de uma vez por todas o problema da humanidade. Só em Jesus isto se tornou possível. E, portanto, a nossa maior alegria é que ele continua ainda hoje. Passado tantos anos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é aquele que vem ao nosso encontro e conhece cada detalhe da nossa vida e tem diante de si o sacrifício feito à nossa disposição, que ele nos oferece. E quando nós cremos e recebemos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Mas primeiro conhecendo qual foi o caminho, a trajetória pela qual Jesus atravessou até chegar aos nossos dias. Então vamos firmar nesta palavra gloriosa, que é o mistério da piedade. Você pode não saber muito sobre Jesus, você pode muitas das vezes não ter facilidade de falar em detalhes, mas fala o essencial. O essencial foi isso que nós lemos. Ele se manifestou em carne. E diz aqui, ele manifestou-se em carne. Ele foi justificado em espírito. Ele foi visto pelos anjos. Foi pregado entre os gentios. Foi crido no mundo e foi recebido na glória. Nestes 6 pontos está sintetizado toda a obra da redenção que Jesus veio realizar em meu favor, em teu favor, em nosso favor. Qual vai ser a nossa resposta? Qual será a nossa reação diante de tanto amor, de tanta graça, de tanta misericórdia que Deus colocou à nossa disposição? E agora, como é que vamos encarar isto? É como diz o 5º ponto. Ele foi crido no mundo. Então, é crer em Jesus. Crendo nele, nós o recebemos no nosso coração. Ao recebê-lo, ele vem e faz morada em nós. Fazendo morada, o Espírito vem e muda a nossa condição de vida. E nós passamos a servi-lo com graça, com alegria, com prazer, com gratidão por tudo que ele tem feito em nosso favor. Então que esta palavra possa ficar gravada no nosso coração, esse maravilhoso mistério que Deus usou Paulo para trazer ao nosso conhecimento. Eu e você somos frutos desse trabalho.
E precisamos produzir frutos que ficarão para o futuro, porque estamos na direção de Deus. Deus conta conosco. Deus, através de nós, ele chega a outras pessoas. E quando nós sintetizamos estes 6 pontos, então torna-se mais claro o entendimento, a pessoa compreender e saber como tudo aconteceu. E saber que aconteceu em função dela, pela necessidade dela, que não tinha condição de mover uma palha sequer. Mas Jesus fez tudo e entregou-nos de maneira gratuita. Agora só depende de nós crer em Jesus, recebê-lo no coração, servi-lo com alegria, servi-lo com dedicação, com disposição e, sobretudo, com verdade. É o que ele espera da nossa vida. E que possamos assim caminhar e assim demonstrá-lo diante das pessoas quem é o Jesus que está relatado no mistério da piedade. Este é Jesus, o Filho de Deus. Guardemos conosco esta palavra na certeza de que ela continuará operando os efeitos que teve o sacrifício de Jesus. Agora, para nós, este conhecimento experimental demonstra na nossa vida mudança, transformação, libertação, cura, perdão e o regozijo da esperança proposta, que é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja assim e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.